Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos conduza, nos ensina segundo a sua vontade, segundo as suas diretrizes, para que com sabedoria e discernimento espiritual possamos compreender a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. E hoje vamos falar um pouco a respeito da verdade. Existem muitos textos bíblicos que nos levam a refletir acerca da verdade, e os nossos dias também são muito propícios para que nós paremos um tempo, dediquemos um tempo para pensar a respeito da verdade vivida e proposta hoje pela palavra de Deus, pelo cristianismo e também pelo mundo de maneira geral, pelo ateísmo, por aqueles que não seguem a palavra de Deus. Como se pode identificar uma verdade absoluta? Como se pode observar verdades relativas? Como observar a subjetividade de tantas nuances que nos levam a reflexões, a compreensões diferentes, até mesmo da palavra de Deus? Então, quando nós buscamos dentro da Bíblia, como única regra de fé e prática, a vontade de Deus, nós vamos ter parâmetros comuns que devemos trabalhar com esta verdade absoluta. E como cristãos, nós estudamos a Bíblia e colocamos em prática em nossa vida. Afinal, o próprio Jesus nos diz que aquele que ouve as suas palavras e a pratica, ele é comparado àquele que construiu a sua casa na rocha, mas que tem bons fundamentos. Que aí nós já começamos a perceber que existe um problema da relatividade dentro da própria verdade. Por quê? Porque se eu construir sobre uma rocha, mas sem fundamentos profundos, eu posso deslizar da mesma maneira. E é isto que muitas pessoas têm feito em nossos dias, construído em cima de rochas, mas não tem profundidade de base, de alicerce. E aí acabam escorregando e fica como aquele que construiu a sua casa na areia, que também não vai ter sustentabilidade e não vai poder continuar daquela maneira, e quando vier a chuva forte ou a maré alta, a sua casa será destruída. Ou seja, no momento da adversidade, nos momentos de problemas, de aflições, de fato, nós vamos ter parâmetros diferentes a serem observados. Mas quando nós compreendemos a palavra de Deus e colocamos em prática, nós, de fato, compreendemos que a verdade do cristianismo é algo muito amplo e muito maior do que as pessoas imaginam. Mas, curiosamente, acompanhando, atendendo muitas pessoas, falando com pessoas de diversas denominações, inclusive com alguns ateus, nós observamos que a verdade está cada vez mais relativizada. A relativização da verdade tem sido um problema muito sério, porque cada um quer ter a sua verdade pessoal e quer que a sua verdade pessoal seja absoluta. E nunca é desta maneira. Dentro da palavra de Deus, aqui no texto de João, capítulo 8, versículo 45, olha o que diz o texto aqui, e é Jesus que está falando. João 8,45 diz assim: mas porque eu digo a verdade, não acreditam em mim. Mas porque eu digo a verdade, não acreditam em mim. O que esse texto está falando? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele está apresentando uma verdade absoluta do reino de Deus, uma interpretação correta da Bíblia, uma interpretação correta da vida, e aqueles que eram doutores da lei no seu tempo não acreditavam
no que eles estavam falando. Se os próprios doutores da palavra não acreditavam na palavra de Jesus, imagine na palavra de outra pessoa que poderia estar mais distante um pouco da teologia ou um pouco mais distante dos ensinos formais do seu tempo. Então, aquelas pessoas que eram estudiosas se consideravam elitizadas e profundas conhecedoras da absoluta verdade de Deus e não aceitavam que nada fosse contrariado. Infelizmente, nós temos muitas pessoas assim em todos os aspectos da interpretação da fé dentro do cristianismo, por todas as áreas, tanto pelos religiosos quanto os não religiosos e também aqueles que nem em Deus acreditam, né? São pessoas que estão buscando, de fato, uma compreensão, mas sem querer aceitar verdades absolutas. E se eu não aceitar as verdades da palavra de Deus, eu não vou ter como prosseguir na minha compreensão, nos meus estudos, eu não vou ter como me aprofundar dentro daquilo que o próprio Deus está me apresentando pela sua palavra. Então, a minha proposta hoje é exatamente essa, que nós paremos um pouco, possamos refletir, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, da igreja que você participa, independente da sua expressão de fé, que nós paremos para observar a palavra de Deus dentro da perspectiva da verdade. Então, o que cremos como verdade absoluta para todo cristão? Primeiro aspecto, nós cremos em Deus soberano, criador de todo o universo, que nos criou à sua imagem e semelhança. Então, este é o primeiro aspecto que nós temos como base cristã para todos os cristãos, como a Bíblia chama, todos os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, independente da sua expressão religiosa ou do seu vínculo denominacional. Então, todo cristão, basicamente, é criacionista. Ele não vai ser evolucionista. Existem, dentro da biologia, alguns detalhes da evolução humana, mas no sentido do crescimento, do aprendizado, do conhecimento, da sabedoria ao longo do tempo. A tecnologia e o conhecimento que nós temos hoje é muito maior do que já houve 50, 100, 200, 500, 1000 anos atrás. Então, à medida em que o ser humano vai crescendo em conhecimento e sabedoria, ele vai também conseguindo trazer mais contexto explicativos para muitas questões da vida, muitos fenômenos que aconteciam e não tinham explicações. E dentro disto, muitas pessoas, por crescerem demais no conhecimento, acabam abandonando a fé. E este é um problema muito sério. Eu costumo dizer que quando a pessoa faz isso, é como você ter um pai que se esforçou para que você cresça, para que você tenha conhecimento, tenha uma boa formação acadêmica. Então, ele trabalhou muito para que você pudesse crescer em conhecimento, para que você pudesse estudar, para que você pudesse compreender melhor a vida. E quando você alcança os objetivos diante de todos os canais que o seu pai te deu, aí você passa a chamar o seu pai de ignorante e não quer mais ter relacionamento com ele. É isso que as pessoas hoje estão fazendo com Deus. Deus foi concedendo sabedoria, discernimento, crescimento, conhecimento, a tal ponto de hoje os seus filhos
falarem: eu não preciso mais do Senhor, eu não quero mais o Senhor não cabe mais dentro da minha vida espiritual. Infelizmente, o que aconteceu foi que o filho cresceu tanto que agora ele quer romper definitivamente os seus laços com o pai. Mas, na perspectiva cristã, isto não é um posicionamento sadio. Nós temos que ter sempre a consciência que somos submetidos à autoridade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. O nosso foco é a pessoa de Jesus Cristo, ao qual, pelo seu proceder, o seu discurso, pela sua maneira de agir, né, nós devemos imitá-lo. Por isso que somos chamados de cristãos, porque seguimos a Jesus Cristo e o temos, né, como referência de senhorio em nossas vidas. O que é o senhorio? O que é o Senhor? É aquele que dá as ordens, é aquele que coordena, é aquele que manda. Agora, a questão é, nós não podemos colocar na fala de Jesus as nossas questões pessoais, a nossa interpretação pessoal. Nós temos que colocar dentro da fala de Jesus, ou melhor dizendo, não colocar, mas extrair da fala de Jesus os seus verdadeiros ensinos, os seus verdadeiros propósitos. Quando Jesus ele fala aqui em João 8:45, mas porque eu digo a verdade. Olha o que Jesus está falando. Eu digo a verdade. E qual é a palavra verdade em hebraico, em aramaico? Qual vai ser essa palavra? A palavra hebraica para verdade é amet. Amet, em hebraico, é formado por 3 letras. Aqueles que têm um pouco de conhecimento do hebraico vai poder identificar isso. Amet é formado por 3 letras, que é o Aleph, Men e o Tav. Né? Estas 3 letras, 3 consoantes, o Aleph é uma consoante hebraica que nós não temos na língua portuguesa, então nós simbolizamos a grafia dela na transliteração apenas com um sinal de um apóstrofo para identificar o Aleph. Né? O Men é a letra M na nossa língua portuguesa e o Tav, ou Tal, é a letra T, né, na nossa língua portuguesa, na nossa grafia portuguesa. Então, a palavra verdade em hebraico, Amet, ela é Aleph, Men e Tav. Ou seja, seria uma letra inicial, que é a primeira letra do alfabeto, o M e o T. O que representa esta expressão dentro da verdade que Jesus está propondo, dentro da verdade que Deus está apresentando, dentro da verdade que a expressão cultural nos traz através dessas 3 letras. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra do alfabeto. O Men é uma letra que comumente está ligado aos questionamentos, né? Como nós temos, por exemplo, o nome Miguel, que nos leva a uma reflexão. Quem é como Deus? Né? Por quê? Porque esse Men ele vai nos levar a um questionamento, a uma pergunta. Então, coloque aí como um ponto de interrogação, um questionamento. O que é a verdade dentro da expressão hebraica Amet? Verdade é aquilo que você confronta do início ao fim, de A a Z, no alfabeto hebraico, de Aleph a Tav, né? Você questiona todas as coisas e não acha, não encontra incoerência, não existe inconsistência, não existe nada que seja contraditório entre a expressão da verdade. Então, verdade é tudo aquilo que você vive de A a Z, de maneira completa e questionado de todas as formas, não existe nenhuma falha, não existe nenhuma controvérsia, não existe nada ali
que vai desabonar. Então, este é o princípio da verdade. Verdade é tudo aquilo que é questionado, mas é absolutamente coerente e coerente para o bem, principalmente para o bem, porque as verdades absolutas, dentro da verdade, também nós conhecemos o mal, que também é verdadeiro, mas conhecemos o mal não para fazê-lo, mas sim para desprezá-lo. Até porque a expressão da maturidade bíblica é exatamente essa: você conhecer totalmente o bem, totalmente o mal, e aprender a desprezar o mal e se inclinar para o bem. E que bem é esse? O bem determinado por Deus para que todos vivam em paz, para que todos tenham harmonia, para que você seja realizado e realizador dos seus sonhos, das suas conquistas, que você se sinta feliz, que você se sinta de fato realizado em todos os seus propósitos, sonhos e objetivos. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, nós temos uma base dentro dessa verdade que vai nos trazer o quê? Qual é o princípio absoluto das relações humanas, das relações sociais, dentro da verdade absoluta bíblica. Nós temos que pensar que Deus nos criou para que nós sejamos, né, cooperadores uns dos outros, para que nós vivamos em paz e em harmonia, trazendo bem, não mal, para si mesmo, para a sua família, para a sociedade, para todas as pessoas que convivem com você, mesmo aquelas que estão mais distantes. Que você não pense somente no seu núcleo social, no seu núcleo familiar ou no seu espaço individual, mas que você pense também na coletividade, como que a sua vida, o seu comportamento pode afetar outras pessoas também. E desta maneira, buscando o bem de si mesmo e de todos, né, nós vamos viver em paz. Então, nós temos a perspectiva de que o que é verdade absoluta? Primeiro, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus quer dizer que eu vou observar a sua palavra, eu vou questionar, eu vou buscar entender, eu vou ter um diálogo com esta palavra de Deus para que ela se torne racional no meu pensamento, na minha mente, para que eu não fique perdido, né, dentro das perspectivas que eu estou buscando compreender. Agora, eu não posso inserir dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, as minhas questões pessoais. Se Ele é o meu Senhor, eu tenho que aceitar as suas diretrizes. Jesus também fala a respeito disso, e ele traz um questionamento quando ele pergunta assim: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? O que está acontecendo? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não praticam aquilo que eu ensino, não praticam aquilo que eu mando? Então, tudo isso está dentro da perspectiva da verdade. Nós temos sim que buscar a verdade pura e simples e integral o tempo todo, para todas as coisas. Mas qual o problema que nós temos? É que toda interpretação está atrelada ao conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais da verdade eu vou compreender. Né? Jesus, né, ele coloca esta expressão da verdade ligada ao conhecimento também dentro da Bíblia, e Deus, o Pai, já faz isso também nos textos do Antigo Testamento, assim como, por exemplo, né, Oséias 3,6, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Também no mesmo texto, Oséias 6, né, versículo 3, fala que
nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, conhecimento é uma constante de busca, de aprendizado, de crescimento que nós temos que aprender a lidar, e à medida que vamos conhecendo mais, vamos interpretando de maneira coerente, né, sem anular o conhecimento anterior, mas trazendo cada vez mais a perspectiva da verdade absoluta. Muitas pessoas questionam, falando assim, mas como pode ter verdade absoluta dentro de um relativismo tão grande dentro do próprio cristianismo? Por que existem tantas denominações, tantas igrejas? Qual é a verdade? Qual está certa? E aí nós temos que buscar os parâmetros bíblicos. Todo cristão tem as mesmas bases. E o que diverge a teologia, o que diverge dentro das denominações cristãs, você pode observar que não são as verdades absolutas de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Não, são as compreensões, principalmente da espiritualidade, daquilo que nós não temos como comprovar de maneira empírica na nossa limitação e na nossa realidade humana. Existem muitas questões da palavra de Deus na Bíblia que nós cremos pela fé. E aí, quando você parte para o campo da fé, né, existem expressões que nós não podemos comprovar, né, fisicamente, porque nós não temos como materializar esta crença, esta fé espiritual de uma maneira sólida, de uma maneira empírica, de uma maneira inquestionável. Até porque o absolutismo desta maneira, ele vai trazer um problema. Ele vai extinguir a percepção da fé. Porque a fé é aquilo que eu acredito, mesmo, né, sem o materialismo, aquele que vai além do material. Por isso que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Por quê? Porque aquilo que eu vejo, eu não tenho fé. Eu sei que é. Eu tenho conhecimento da existência. Por exemplo, se eu mostro para vocês esta garrafa de água aqui, então, o que acontece com essa garrafa de água? Eu não posso falar para vocês que eu tenho fé que a garrafa de água existe, porque eu sei que ela existe. Ela existe, ela está aqui na minha mão, ela é sólida. Então, eu não posso ter fé que uma garrafa de água exista, né? Eu sei que ela existe porque eu posso tocá-la, eu posso usá-la como recipiente, eu posso interagir fisicamente com ela. Então, ela saiu do campo da fé e ela veio para o campo da existência do conhecimento humano. Então, todas as vezes que nós trazemos algo para a existência humana, a base da fé, ela acaba imediatamente. Então, existem muitas questões teológicas, muitas questões bíblicas que nós cremos pela fé. Agora, naquilo que é humanamente palpável, compreensível e possível se colocar em prática, nós não temos divergências em nenhuma denominação cristã, porque todos os cristãos creem exatamente na mesma coisa. Todos os cristãos creem que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Todos os cristãos creem que nós devemos procurar fazer o bem sempre que tenhamos a oportunidade de fazê-lo. Todos os cristãos sabem da necessidade da verdade da palavra, de não mentir, de não prejudicar o próximo, de ser íntegro e fiel com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família.
o respeito que o homem deve ter com a mulher deve ter com o homem, o casal deve ter com os filhos com relação aos pais, com relação à sociedade, o pudor, né? Então, tudo aquilo que é visivelmente comprovável, nós temos, de fato, um consenso. Não existe nenhuma igreja, nenhuma denominação cristã que tenha qualquer dificuldade nas relações humanas. É por isso que, independente da expressão religiosa ou do vínculo denominacional, nós temos as mesmas bases de verdade, né? E essas bases de verdade nos levam a respeitar o próximo, mesmo nas divergências, mesmo naquilo que ele pensa diferente. Ele tem o direito de falar diferente, de viver diferente, de pensar diferente, desde que esta diferença continue com o mesmo fundamento, que é de amor ao próximo, amor a Deus. O amor a Deus, ele vai passar para o campo da fé. Por quê? Porque o amor a Deus vai me levar a praticar, ter um comportamento que muitas vezes, na razão humana, não é muito sólido, não é muito palpável, né? Não é muito racional, né? É por isso também que muitas pessoas divergem com a questão da fé cristã, trazendo para o campo da intolerância. Mas isso não é uma verdade. O cristão não é intolerante, até porque o amor não pode ser intolerante. 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor tudo suporta, né? Não suporta apenas no sentido de suportar, de aguentar, mas também suporta no sentido de dar suporte para o que ele acredita. Então, observando essas duas vertentes, né? Aquele que realmente ama, e o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, dentro do seu amor, Deus, assim como todos nós vivendo no amor de Deus, no amor cristão, nós temos que ser tolerantes, respeitosos, nós temos que buscar a integridade, nós temos que viver aquilo que nós acreditamos sem prejudicar a ninguém, de maneira familiar, de maneira individual, de maneira social, de maneira intelectual. Nós não devemos prejudicar ninguém, porque tudo isso está contido dentro da expressão do amor. Então, quando eu não posso materializar o amor enquanto uma substância de emoção ou de razão, mas eu posso transferir esta substanciação através dos meus atos, através da minha fala de respeito, através da minha cordialidade, através do ajudar, do estender a mão ao necessitado. Então, eu posso mostrar a minha perspectiva de amor através daquilo que eu vivo. E é por isso também que o cristianismo, ele é uma experiência de vida. E aí nós temos um problema também, porque as pessoas estão hoje trazendo muito a perspectiva do cristianismo para a questão religiosa e denominacional. Mas o cristianismo, a fé em Deus e o próprio Deus está muito além desta percepção. É por isso que nós temos padrões diferenciados para todas as coisas. E a própria Bíblia já prevê essas diferenças também e fala a respeito do respeito que nós temos que ter com essas diferenças, a tolerância que temos que ter para a cada um dos nossos irmãos. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no texto de Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 1. O texto diz assim: acolhei o débil na fé,
Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a sua opinião definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, observe como Paulo vai concluir aqui esse trecho no versículo 12, falando de maneira muito direta e muito enfática. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta da sua mulher, dos seus filhos, do seu marido, você não vai dar conta do seu vizinho, do seu parente, você não vai dar conta do seu irmão de igreja. Você vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, cada um, né, que está buscando crescer em conhecimento, busque a sua verdade, a sua integridade dentro da sua experiência de vida, deixe o Espírito Santo conduzir a sua compreensão dentro da Bíblia e desta maneira seja fortalecido no poder de Deus, para que você compreenda a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, olha o que o texto vai falar aqui, que existem pessoas, cristãos, né, de perspectivas diferentes na interpretação da fé, e não tem problema nenhum nisso. O problema é quando um fica falando que o outro está errado e um fica lutando contra o outro. Não é o propósito de Deus que o reino de Deus e a igreja de Cristo se divida em discussões inúteis, sem fundamento e sem propósito nenhum. Quando diz aqui, acolhei o débil na fé, ou seja, ele está falando, acolhei o débil na fé, acolhei aquelas pessoas que têm menos conhecimento, aquelas pessoas que têm limitações de compreensão. Tem pessoas que, na sua limitação, ele começa a inventar um monte de regras, né, como se aquilo fosse parâmetro de salvação, e ele coloca como regra de fé e prática e verdade absoluta. E ele tem todo o direito de fazer isso. A questão é que ele deve fazer isso para si mesmo. Ele não pode impor isso para outras pessoas, muito menos para uma denominação, como se isto fosse uma verdade absoluta para todos. Não, é uma verdade de fé para ele. Como ele vai dando os exemplos aqui, ele começa a trazendo o exemplo pela alimentação, porque a alimentação é algo que sempre dá discussões, divergências, né? E a Bíblia não, ela foi escrita para isso.
não é para trazer confusão, não é para trazer divergências. Pelo contrário, é para revelar o amor de Deus e trazer paz a todas as pessoas. A Bíblia nos diz que naquilo que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Mas tem pessoas que, infelizmente, não têm paz com ninguém, porque ele mesmo não tem paz em si. E aí fica difícil a convivência com os outros. E o pior de tudo é quando ele quer impor a sua opção pessoal de fé dentro de uma igreja ou de uma instituição e ali querer forçar todo mundo a viver segundo a sua interpretação de fé, né? Não é saudável, não é verdadeiro isso, não é bíblico, não é cristão esse tipo de comportamento. Então, ele começa aqui pela questão da alimentação, falando o quê? Que um come legume e o outro come carne. O que come legume não julgue quem é carnívoro, né? O vegetariano não julga quem come alimento carne, e o que é carnívoro não julgue o vegetariano. Cada um coma o que quiser e vai dar conta de si mesmo a Deus, de si mesmo. Então, o vegetariano não tem que ser aquele chato querendo impor a verdade vegetariana como se isso fosse um absoluto de salvação, porque não é, não está na Bíblia, né? Deus determinou as carnes que nós devemos comer para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? Aquele que quer ser vegetariano é muito bom, que seja ótimo, mas o que a Bíblia diz? Não critique o que come carne. E quem come carne, não fique também criticando quem é vegetariano, falando que ele tem menos conhecimento, que ele é limitado, que não. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. O que o texto vai falar? Que aquele que deixou de comer carne, ele deixou de comer porque na concepção dele ele acha que isso agrada a Deus. Aquele que está comendo a carne que Deus permitiu, ele está comendo e agradece a Deus pela carne que ele tem na mesa todos os dias. E está tudo bem, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas isso não é uma incoerência? Quem é que está certo? É o vegetariano ou o carnívoro? Isto não são questões de fé na perspectiva da salvação cristã. Isto não tem influência no relacionamento com Deus. Isto são questões de opções humanas em que Deus nos deixou livres para escolhermos o modelo de vida que nós queremos adotar, desde que nós vivamos em paz, em harmonia com todas as pessoas, tenhamos paz dentro do nosso lar, da nossa família. Agora, é muito interessante porque quando nós vamos trazendo essas verdades, aquelas pessoas que são taxativas, que são mais fechadas na compreensão, elas não querem nem ouvir, né? Muitas pessoas, talvez, que começaram a ouvir esta mensagem, esse vídeo que eu estou gravando aqui, a transmissão da rádio, muitas pessoas começaram a ouvir, às vezes eles param de ouvir, né, exatamente porque eu comecei a falar dessas diferenças que não afetam em nada o aspecto da salvação e o relacionamento com Deus. E ele deixou de ouvir porque na mente dele, né, ele acredita que isso sim implica em salvação, implica em relacionamento com Deus, como se Deus estivesse no céu olhando, né, o prato de cada um. Né? Eu acredito que Deus tem muito mais o que fazer do que ficar do céu fiscalizando a gastronomia humana se você está fazendo churrasco ou cozinhando cenoura e batata. Né? Eu acredito realmente que Deus
tenha muito mais ocupação, tenha muito mais questões importantes do que ficar detalhando essas perspectivas de um por um. Deus, ele quer que nós vivamos em paz e que tenhamos paz. E isto, Paulo aqui em Romanos 14 começa a falar a respeito da alimentação, porque é um assunto divergente, mas ele vai ampliando, e vai chegando a questões em que a perspectiva de fé é que vai dominar a cada um. Como ele vai falar a respeito aqui da nossa experiência de vida, que nós vivemos para Deus e nós morremos para Deus. Então, o que é viver para Deus? Viver para Deus é viver segundo a sua vontade, por aquilo que nós compreendemos e extraímos da Bíblia, como única regra de fé e prática. O que é morrer para Deus? Morrer para Deus é deixar de fazer aquilo que realmente ofende a Deus através da Bíblia. Morrer para Deus não é fazer o que o outro ser humano acha que é certo, o que o outro ser humano interpretou para ele. Viver para Deus é estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e observar os parâmetros de regra de fé e prática para a sua vida pessoal. Como, por exemplo, morrer para Deus pode envolver a sexualidade ilícita. Foi Deus que fez homem e mulher e ele colocou a expressão da sexualidade dentro da comunhão conjugal entre homem e mulher para que os dois formem uma família, para que os dois tenham uma sexualidade saudável. Deus não fez o homem para uma sexualidade desregrada. Deus não fez uma mulher para uma sexualidade desregrada. Pelo contrário, ele fez a sexualidade para que homens e mulheres tenham prazer, para que desenvolvam a vida, mas tenham integridade, tenham fidelidade, tenham compromisso, tenham o prazer de compartilhar a vida a dois, um com o outro, mas com fidelidade, cumplicidade, integridade ali entre o casal. Então, a infidelidade, para aquele que tem dificuldade com a sexualidade, ele vai ter que se conter. Por mais que ele seja tentado na questão da sexualidade, ele vai ter que morrer, ele vai ter que matar esse desejo de promiscuidade, de sexualidade ilícita e vai viver para Deus dentro de uma sexualidade saudável, dentro daquilo que Deus determinou. Por isso que Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está falando? Exatamente o que Paulo coloca aqui em outras palavras, o que é morrer para Deus. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a vontade de Deus. Então, quando nós observamos a verdade, nós percebemos que de fato ela existe. Ela existe na sua integridade, ela existe no seu absolutismo, mas as pessoas, mesmo que tenham um discurso que estão buscando a verdade, muitas vezes não estão buscando. Muitas vezes ele quer apenas uma confirmação daquilo que ele já acredita. Ele não busca, de fato, uma verdade absoluta. Ele busca uma confirmação de uma verdade relativa, pessoal. E isso a Bíblia não vai oferecer. Quando nós nos propomos a ser cristãos, nós temos que ser verdadeiros. Temos que ser verdadeiros com Deus, temos que ser verdadeiros na interpretação bíblica para todas as coisas. Por exemplo, um aspecto que o apóstolo Paulo cita aqui nesse texto mesmo de Romanos 14, quando ele fala aqui no versículo 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu
e ressuscitou, né, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, observe o que está falando aqui. Aqui o texto está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou. Tá. É possível provar a ressurreição de Jesus Cristo, fisicamente, humanamente falando? Não, não é possível. E nós temos que ser verdadeiros nisso. Por quê? Porque você já viu pessoalmente, você já teve uma experiência pessoal de ressurreição, você já viu alguém morrer na sua frente e voltar à vida depois de um dia, 2 dias, 3 dias. Você já experienciou a ressurreição, seja pessoal, de maneira pessoal, você mesmo já morreu e ressuscitou como Lázaro, ou você só ouviu falar disso por outras pessoas. Nenhum de nós, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha tido a experiência da ressurreição. A ressurreição, ela é improvável. Improvável quer dizer o quê? Que não se pode provar, não quer dizer que ela não exista, só não se pode provar. Na nossa humanidade, no nosso tempo, nós não temos casos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Temos muitas experiências de quase morte, como a ciência chama, temos experiências de pessoas que tiveram parada cardíacas e foram reanimados dentro do sistema clínico, do sistema médico. Temos alguns casos assim, mas uma pessoa que morreu, ficou morto por 3 dias e ressuscitou, não existe nenhum caso comprovado. E por que como cristãos, nós acreditamos? Porque nós cremos na Bíblia como verdade absoluta. Então, mesmo aquilo que vai além da razão humana, da compreensão humana, da experiência humana, mesmo assim, nós continuamos crendo, porque são princípios de fé. E fé, lembram que eu falei da garrafa de água? Fé, né? Ele está além da existência. Não é porque eu estou com a garrafa na mão que eu vou falar que eu tenho fé, que a garrafa exista. Não, eu sei que a garrafa existe porque eu estou com ela na minha mão. Agora, aquilo que eu não posso provar dentro da perspectiva absoluta da física, da prova científica, daquilo que é real, eu também tenho que ser verdadeiro. Eu posso provar que Jesus ressuscitou? Não, mas eu creio que ele ressuscitou e a minha fé é invariável nesse motivo. Eu tenho experiências pessoais com Cristo dentro da minha espiritualidade, mas não posso transformar isso em regra de fé para todas as pessoas. Mas posso garantir que se você colocar os ensinos de Jesus corretamente dentro do que está escrito na Bíblia, em prática na sua vida, você vai viver bem, você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você planejar fazer, né? Isso eu garanto para você. Mas você tem que se submeter à autoridade de Deus, tem que aceitar o senhorio de Deus em Cristo Jesus, tem que se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, tem que morrer para os seus desejos pessoais para viver de fato os propósitos de Deus para todas as coisas, na sua experiência pessoal, familiar, social e trabalhista. Aí sim você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Então você realmente é uma pessoa que está procurando a verdade, quer conhecer a verdade e crê que existe uma verdade absoluta. Então, continue estudando conosco, continue lendo a Bíblia e deixando o Espírito Santo conduzir a sua vida dentro da verdade da palavra de Deus. Permita a liberdade em Cristo Jesus. Jesus não quer te aprisionar, ele quer te libertar, porque ele mesmo diz assim:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, seja livre em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Ame a todos, ame a Deus sobre todas as coisas, ame a si mesmo, ame ao próximo, ame a sua família, ame-se de todas as formas, assim como Deus te ama e te amará eternamente. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que a tua verdade alcance a todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor conceda da tua paz e que possamos ter sempre a sensibilidade de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.